Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de filosofia, você que está empenhado aí nos seus estudos. Hoje nós vamos falar de filosofia moderna, ou seja, nós vamos falar da filosofia que compreende a modernidade, que vai do século XV até o século XVIII. Então, nós vamos abordar aqui uma das partes da filosofia que mais provavelmente influencia o nosso comportamento contemporâneo, que vários dos comportamentos envolvidos nesse momento vão estourar no contexto da industrialização, né? Do iluminismo, da Revolução Francesa. Então, pois bem, vamos lá. O que eu quero abordar nesse primeiro momento com você nessa aula? Em relação ao pensamento filosófico moderno, é muito importante a gente lembrar o seguinte: o século XV, ele marca, de certa forma, um esfacelamento do regime feudal. E isso está diretamente associado com o pensamento antropocêntrico, ou seja, a valorização do homem, o resgate da importância do homem como, digamos, ponta de lança das transformações que acontecerão no mundo de agora em diante. Então, assim sendo, é muito importante nós lembrarmos pelo menos duas coisas das quais a filosofia moderna se caracterizará. Entre outras questões, nós temos, no contexto do século XV, a formação dos estados modernos, que é muito importante, provavelmente você está acompanhando isso com o professor Guilherme nas aulas de História, e também o Renascimento e o Humanismo, que ambos eventos associam-se ao antropocentrismo. Então o que quer dizer? Nós vimos nas aulas anteriores que o pensamento medieval, por exemplo, foi caracterizado pelo teocentrismo. Então Deus era as referências nas quais os homens se apegavam para interpretar o mundo. De agora em diante, com o Renascimento, nós veremos que, eu costumo dizer para os alunos de modo geral, que esse Renascimento ele simboliza uma retomada do pensamento grego da Antiguidade. Isso porque os gregos, na Antiguidade, já eram pensadores antropocêntricos, já valorizavam a razão. A gente tem uma ligeira desconsideração do pensamento humano na Idade Média. Na modernidade, a gente resgata a importância do homem e a importância do pensamento racional. Assim sendo, esses dois eventos, pelo menos, outros mais, a gente poderia citar aqui as questões das reformas protestantes, as grandes navegações, mas primeiramente a gente tem que entender que esses dois eventos eles abrirão precedentes para os demais que se destacam na modernidade. Assim, estes pensamentos são caracterizados pelo antropocentrismo. O que significa dizer que agora o homem é a referência, então, para a interpretação do mundo. Nestes dois eventos, praticamente nesses dois eventos, nós vamos observar que a filosofia moderna ela vai abrir dois campos muito importantes da modernidade, do pensamento moderno. No que diz respeito à formação de estados modernos, ou seja, a construção daquilo que nós chamamos hoje de países, ela se dá no contexto do século XV. No início do século XV, nós vamos ter então alguns estados que vão reunir aqueles feudos, vão formar esses estados e colocar um rei no poder, o absolutismo monárquico. Aí surge a questão, os filósofos modernos também se preocuparão com as questões políticas. Assim sendo, uma das principais correntes filosóficas da modernidade é a filosofia política. De um outro lado, nós teremos então pensadores preocupados em dar uma resposta de como o homem então enxerga a realidade, como o conhecimento é produzido no pensamento humano. Dito de outra forma, o que a psicologia da educação, por exemplo, faz hoje? Como que o educando ele aprende, como que o aluno ele aprende conhecimento, né? Como é que o conhecimento, melhor dizendo, se desenvolve? Os filósofos modernos desta área que nós veremos aqui, chamada epistemologia, também chamada de teoria do conhecimento, é uma outra área bastante significativa do pensamento moderno, né? Então nós teremos aqui, o que eu estou querendo deixar claro nesse primeiro momento da nossa aula? Nós teremos aqui então, na modernidade, duas vertentes do pensamento filosófico.
nós teremos um grupo de filósofos preocupados com definirem a melhor forma de governo, interpretarem a melhor forma de governo, que é na filosofia política. Aqui nós veremos então figuras como Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que vão discutir sobre as questões políticas da modernidade. Paralelo a esse pessoal da política, nós temos a galera da epistemologia. Nós temos grupo de filósofos que vão então preocupar com a questão da construção do conhecimento. Isso também vai aparecer para vocês nas provas de filosofia como teoria do conhecimento. Aqui então nós veremos um grupo de filósofos que se dividirão ainda entre duas correntes muito clássicas, o racionalismo e o empirismo, que a gente vai abordar um pouquinho daqui a pouco. Pois bem, então vamos começar aqui primeiro pela epistemologia, a teoria do conhecimento. Então, como eu disse um pouquinho antes, o que é a teoria do conhecimento? Agora aqui os filósofos se preocuparão em descrever quais as origens do conhecimento. Como o conhecimento é construído, então, na mente do homem. Então nós temos duas vertentes clássicas. De um lado nós teremos o racionalismo, que já era apontado por Platão, como você deve se lembrar, com a teoria das ideias, na qual o Platão valoriza a razão. Só que aqui nós veremos que o racionalismo terá algumas características particulares que vai diferenciar daquele racionalismo, porém, ele será chamado, eles estão no mesmo caminho, mas este será chamado de racionalismo moderno. Então, o que é o racionalismo? Nas suas anotações, anota aí. O racionalismo é uma corrente filosófica segundo a qual todo o conhecimento deriva exclusivamente da capacidade racional do homem. Assim como nos afirmava Platão na antiguidade. Então os nossos sensores não são construtores do conhecimento. O que constrói o conhecimento é a razão. Ao contrário, nós teremos uma corrente chamada empirismo, que a gente vai deixar para falar daqui um pouquinho, porque ela será desenvolvida a partir do século XVII, com essas características. Então surge primeiro com o Renascimento o racionalismo. Nós teremos um pouquinho mais tarde o empirismo. Nesta corrente afirma-se o contrário, que são os nossos sentidos, os nossos 5 sensores, tato, olfato, visão, audição, paladar, que são então os captadores daquilo que a gente percebe nesse mundo, e eles constroem o conhecimento, sendo a razão para alguns destes empiristas uma espécie de arquivo que vai associar essas relações sensoriais. Porém, para os empiristas, aí vai a definição, é exatamente uma corrente filosófica cujos nossos sentidos são os construtores do conhecimento. Tá? Então nós vamos deixar para falar do empirismo no finalzinho. A princípio nós falaremos do racionalismo. Vamos lá. Então vamos lá. No que diz respeito ao racionalismo, em função da objetividade, todos os seus estudos aí, nós vamos abordar aqui o pensamento cartesiano. O que é isso? René Descartes. O Descartes é, sem dúvida alguma, o maior representante do racionalismo moderno. Até pela ideia que ele propõe, até pela sua proposta, né, de sistematização do pensamento. Então vamos lá. Eu quero começar lembrando vocês aqui, melhor dizendo, eu quero começar aqui fazendo uma distinção entre esse racionalismo moderno e o racionalismo platônico. Se vocês lembrarem do racionalismo platônico, o Platão, então, ele propõe a valorização do pensamento racional, buscarmos as ideias existentes no mundo inteligível. Entretanto, não há uma sistematização em Platão, não há um método apresentado, ou seja, um caminho traçado por Platão para se atingir esse determinado tipo de pensamento exclusivamente racional. A grande diferença aqui com o Descartes é exatamente o método. Descartes construiu em sua obra O Discurso do Método. Ele nos apresenta um caminho a ser trilhado por qualquer sujeito que, segundo sua concepção, atingirá o conhecimento verdadeiro, o conhecimento puro, exclusivamente racional. É aí que, em seu método, que vai ficar conhecido como método cartesiano, ele nos apresenta 4 caminhos. Isso na sua já citada obra Discurso do Método. É lá que ele apresenta então o método cartesiano. O que é o método cartesiano? Como eu disse, um caminho para se atingir as verdades racionais. É aí que vocês perceberão que o Descartes é um grande influenciador do nosso comportamento contemporâneo. Essa divisão, essa sistematização de tudo que fazemos, nós vamos perceber assim que a gente analisar. Bom, então,
A primeira coisa que o Descartes nos propõe é, então, diante de uma determinada situação, nunca tomar como verdadeiro aquilo que te deixa uma sombra de dúvidas. Pô, professor, mas isso é óbvio. Mas não era tão óbvio até o mundo moderno e a proposta cartesiana. Nós devemos lembrar que a gente está ingressando no mundo moderno e até pouco tempo a gente tomava como verdadeiras verdades propostas pela igreja, propostas pelo pensamento teocêntrico, sem, no entanto, analisá-las, sem, no entanto, submetê-las a uma análise acurada da razão. Então, vamos entender que no método cartesiano, a primeira questão proposta por Descartes é a questão da dúvida, né? Então, tenho que tomar somente como válido aquilo que for, digamos, filtrado pelo método, pela proposta cartesiana. Então, jamais tome como verdadeiro aquilo que te deixe qualquer que seja um vestígiozinho aí de dúvida. Portanto, isso não é absolutamente verdadeiro. Mas o caminho, então, é, diante dessa dúvida, você analisar por meio da primeira etapa do método cartesiano, a clareza e a distinção. Então, essa clareza e distinção é exatamente o momento em que nós vamos nos submeter, ou melhor dizendo, nós submeteremos a dúvida a esta investigação. É a primeira etapa do método cartesiano. Tudo aquilo que me deixa dúvida, por menor que ela seja, não tomar como verdadeiro. Ok? Então, essa é a primeira etapa, que é a clareza e distinção. Então, vamos lá. Num outro momento, o Descartes, então, vai analisar, ele vai se submeter ao seu próprio método. O método, agora há pouco, apresentado para você. Por quê? Porque um dia, num determinado momento, em que Descartes teve um sonho e o Descartes começou, então, a se questionar sobre a realidade na qual estamos inseridos. Por quê? Porque nesse sonho ele vai falar da questão do gênio maligno. Para o Descartes, existe, então, uma tendência no pensamento humano de tomar como verdadeiro aquilo que se apresenta previamente. Ou seja, uma precipitação, é uma característica do pensamento humano aceitar como verdadeiro, aceitar como verdade aquelas questões mais precipitadas. E aí, quando você for fazer um exercício ou outro, isso vai aparecer para vocês com a palavrinha de opinião. Descartes, opinião não é algo como a nossa hoje, lapidada, investigada, que é a postura do indivíduo diante de uma situação. Para o Descartes, opinião é sinônimo de precipitação. Então, aquilo que é precipitado não foi sistematicamente analisado pelo método. Então, Descartes buscará desprezar, eliminar estas opiniões. Por que eu estou dizendo isso? Porque num dado sonho de Descartes, então, ele teria sonhado lá e falado que essa nossa tendência de tomar como verdadeiro opiniões, a precipitação, seria causada por uma tendência do pensamento humano que ele chamou de gênio maligno. É aqui que a gente chega numa parte muito importante, então, do pensamento cartesiano, e que os vestibulares abordam bastante. Uma, a questão do método, e outra, a questão do cógnito. Tá? Então, o Descartes, numa dada altura, ele mesmo submete a sua existência ao método cartesiano. Bom, por que isso? Porque num dado dia lá o Descartes estava sonhando e de repente ele acorda e se vê diante de uma determinada situação, uma dúvida de sua própria existência. Por quê? Você deve estar perguntando, pô, mas o que é isso? No sonho, se a gente pensar por vias cartesianas, o sonho parece muitas vezes ser tão real quanto o mundo no qual nós estamos inseridos, né? E é aí que o Descartes, então, apresenta a sua questão do tal do gênio maligno. Para o Descartes, o ser humano teria uma tendência, na verificação da verdade, a tomar como verdadeiro aquilo que é previamente apresentado, ou seja, o ser humano é precipitado nas suas escolhas em relação à verdade. Isso o Descartes vai chamar de opinião. Então anota aí, todas as vezes que aparecer a palavrinha opinião, ela deve ser superada por Descartes. E é um método que vai nos auxiliar a superar então as opiniões precipitadas, as verdades precipitadas, melhor dizendo. O método então nos levará à negação, superação dessa opinião. Ora, por que isso? O que isso tem a ver com a questão do gênio? Descartes chamou isso de gênio maligno. Dentro do nosso pensamento haveria então uma tendência
dentro da nossa análise, na qual ele chamou de gênio maligno, algo que nos tenta constantemente a tomar como verdadeiro aquilo que é primeiramente apresentado, né? Então é aí que o método, mais uma vez, se apoiado firme sobre ele, nós superaremos essas, digamos, impurezas do nosso raciocínio, as opiniões. Então, assim sendo, o Descartes dirá: há um gênio maligno no pensamento humano que nos tende a levar como, nos tende a tomar como verdadeiro as opiniões, a precipitação. Assim sendo, Descartes, voltando no que eu vinha dizendo antes, retoma então a sua análise. Nesse momento, estou sonhando ou estou vivendo um mundo real? E aí ele pergunta e coloca-se naquela dúvida, né? Será que eu existo de fato? Ou o que eu estou nesse momento visualizando, pensando, nada mais é do que um sonho? Então é aí que o Descartes chega à sua famosa frase, cogito ergo sum, bastante famoso porque ficou conhecido como penso, logo existo. Na verdade a tradução é penso, logo sou, né? Mas o Descartes, na tradução do português, ela ficou bastante conhecida como penso, logo existo. O que simboliza essa expressão? Ora, o Descartes, diante de suas dúvidas, ao submetê-las ao método, ele chega à seguinte conclusão: ora, nesse momento eu estou pensando, e uma coisa que pensa só pode existir, e aí você deve se lembrar que quando nós estamos sonhando, nós não pensamos, nós somos conduzidos pelos nossos sonhos, de modo tal que muitas vezes vocês pegam uma determinada situação, querendo fugir dessa situação e não conseguem. Isso significa dizer que não há o controle sobre o pensamento naquele momento. E já para Descartes, uma coisa que pensa não consegue negar a sua existência, porque o pensamento é próprio daquele ser que existe. Ora, dito de um modo mais objetivo e prático, o Descartes está dizendo que o ser humano tem a capacidade racional de enxergar a sua própria existência. Diferentemente, digamos, de uma pedra, de uma rocha. Ela não reconhece a sua própria existência porque ela não pensa. E assim sendo, o penso logo existe. Isso é muito bacana de você analisar, de você anotar aí nos seus estudos. O penso logo existo é conhecido como a primeira verdade indubitável, isto mesmo, indubitável de Descartes. Ou seja ainda, a primeira coisa segundo a qual Descartes não consegue mais duvidar. Digamos que a primeira coleta produtiva do método cartesiano, o primeiro resultado do pensamento cartesiano é o penso logo existo. Descartes não consegue mais, a partir desse princípio, negar a sua existência, em função do próprio pensamento. Uma coisa que pensa, ela existe. Então, assim sendo, mais uma vez, primeira verdade indubitável. É a partir da primeira verdade de Descartes que ela então mostra a eficiência do método cartesiano para o nosso filósofo em questão. E a partir daí o Descartes toma o método como principal caminho para o encontro da verdade, para nós enxergarmos essa verdade. Você deve ter observado que no decorrer dessa aula, quando eu falo do método, o Descartes se apresenta como bastante influenciador do mundo moderno. Porque se você observar, pegar a dúvida, dividir em quantas partes necessárias, começar do mais simples para o mais complexo, e a gente pensar, por exemplo, a educação no Brasil, ou a educação em escala, digamos, ocidental, ela tem uma forte influência cartesiana. Nós pegamos tudo aquilo que é o conhecimento, nós dividimos em quantas partes foram necessárias as nossas disciplinas, e aí você começa em níveis, digamos, mais fáceis do conhecimento, né, que é na sua infância, e vai avançando para os mais complexos, até a sua graduação, sua especialização e tudo mais. Isso é a influência de Descartes no mundo moderno. Essa é uma grande contribuição que, inclusive, depois, quando nós formos estudarmos a formação do conhecimento científico, nós retomaremos aqui o método de Descartes para analisar com outros pensadores que vão construir, juntamente com o método, o conhecimento científico. Legal? É isso aí, pessoal. Então, esta é a proposta cartesiana. Então, vamos agora para os nossos exercícios, tá?